6 de maio, tempos proféticos difíceis. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos comparar isso com o último livro da Bíblia, porque foi uma profecia de Daniel de que iria acontecer aquilo. Vamos ver e vamos identificar esse poder perseguidor. Então são Apocalipse 12, verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Veja que repete de novo 1260 dias. E foi mencionado um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Vamos entender isso. Apocalipse 12, 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto ao seu lugar, e aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Verso 15. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher como um rio, a fim de que ela fosse arrebatada pelo rio. Então nós vimos aí a menção da mesma profecia de Daniel, que fala um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos entender. As 2 testemunhas que nós já vimos, que é o Antigo e o Novo Testamento, profetizaram durante 1260 dias, vestidas de saco de pano. Apocalipse 11, 3. Esse é o mesmo período dos 42 meses durante os quais os gentios que se opõem à verdade pisariam a cidade santa, Apocalipse 11, 2. Os inimigos de Deus pisam a verdade divina por 1260 dias. É o mesmo período, que são 42 meses vezes 30 dias, que vai dar 1260 dias, cada dia simbolizado por um ano. Então, durante 1260 anos, a Igreja de Deus foi perseguida pela Igreja Papal, do ano 538 até 1798, na chamada Santa Inquisição, onde quem estudasse a Bíblia fosse condenado à morte se não se retratasse. O chifre pequeno, que nós vimos lá de Daniel, que surgiria no fim do Império Romano, imperial, perseguiria os fiéis por um tempo, quer dizer, 2 tempos, e metade de um tempo, Daniel 7:25. Um tempo é um ano, que naquela época se contava como 360 dias. Então, 3 tempos e meio equivalem a 1260 dias. Todas essas profecias descrevem a mesma coisa, diferentes aspectos do mesmo período de tempo. Isso muitas vezes levou à perseguição dos que defendem a Bíblia,
o que ocorreu no tempo do domínio papal, 538 a 1798 depois de Cristo, quando a Igreja Romana mergulhou em profunda escuridão espiritual. Os decretos humanos substituíram os mandamentos divinos. As tradições ofuscaram a simplicidade do Evangelho. A Igreja Romana se uniu com o poder secular para estender sua autoridade sobre a Europa. Durante esses 1260 anos proféticos, a palavra de Deus, ou seja, as duas testemunhas, foram revestidas de pano de saco. As suas verdades estavam escondidas sobre uma vasta pilha de tradições e rituais. Mas a Bíblia ainda falava. Havia aqueles que apreciavam e viviam de acordo com seus preceitos, mas em comparação com as massas da Europa, eram poucos que aceitavam. Os valdenses, João Hus, Jerônimo, Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, João Calvino, João e Carlos Wesley e muitos outros reformadores fiéis continuaram fiéis à palavra de Deus como a entendiam.